Capítulo 31. O inspetor Fix leva bastante a sério os interesses de Phileas Fogg. Phileas Fogg acumulara um atraso de 20 horas. Passepartout, causa involuntária desse atraso, estava desesperado. Decididamente arruinara o patrão. O inspetor aproximou-se então de Mr. Fogg e, olhando-o nos olhos, perguntou-lhe: "Seja franco, senhor. Está com pressa?" "Estou", respondeu Phileas Fogg. "Insisto. Prosseguiu Fix. Teria interesse em estar em Nova York dia 11, antes das 9 da noite, horário em que parte o navio para Liverpool?" Um interesse precípuo. "Se a sua viagem não tivesse sido interrompida pelo ataque dos índios, o senhor teria chegado a Nova York na manhã do dia 11, certo?" Sim, 12 horas antes da partida do navio. "Pois bem, está portanto 20 horas atrasado. Entre 20 e 12 a diferença é 8. São 8 horas a serem recuperadas. Quer tentar?" A pé? "Não, de trenó." Respondeu Fix. "Trenó à vela. Um homem veio me oferecer esse meio de transporte." Era o homem que abordara o inspetor durante a noite e cuja oferta Fix recusara. Phileas Fogg não respondeu a Fix, mas, depois que este lhe apontou o homem em questão, que circulava em frente à estação, o gentleman foi até ele. No instante seguinte, Phileas Fogg e esse americano chamado Mudge entravam numa cabana construída ao pé do Forte Kearney. Ali, Mr. Fogg examinou o veículo sui generis, espécie de chassi montado sobre duas pranchas compridas, ligeiramente recurvadas na parte da frente, como os esquis de um trenó, com capacidade para 5 ou 6 pessoas. Rente à proa, erguia-se um mastro bem alto, no qual estendia-se uma imensa brigandina. Esse mastro, solidamente fixado por ovéns metálicos, possuía um estai de ferro que servia para içar uma bujarrona de grandes dimensões. Na popa, uma espécie de leme-ginga permitia dirigir o aparelho. Era, como vemos, um trenó aparelhado como barco. Durante o inverno, na campina gelada, quando os trens se veem bloqueados pela neve, esses veículos fazem viagens extremamente rápidas de uma estação a outra. A propósito, dispõe de muito pano, mais do que um cúter de regata passível de virar. E com o vento de popa, deslizam na superfície das pradarias a uma velocidade, se não superior, igual à dos trens expressos. Em poucos instantes, Mr. Fogg fechou o negócio com o dono do barco terrestre. O vento estava bom, soprava forte do oeste. A neve endurecera e Mudge esperava levar Mr. Fogg em poucas horas até a estação de Omaha. Lá o movimento era intenso e inúmeros os trens que faziam a linha Chicago-Nova York. Não era impossível recuperar o atraso. Logo, não havia por que hesitar em tentar a aventura. Não querendo expor Mrs. Alda aos tormentos de uma viagem a descoberto, sob um frio que a velocidade tornaria ainda mais insuportável, Mr. Fogg lhe sugeriu que ficasse aos cuidados de Passepartout na estação de Kearney. O honesto rapaz se encarregaria de reconduzir a jovem à Europa num veículo mais apropriado e em condições mais aceitáveis. Mrs. Alda recusou-se a abandonar Mr. Fogg, e Passepartout exultou com essa decisão. Com efeito, por nada no mundo queria largar seu patrão, uma vez que Fix iria acompanhá-lo. Quanto ao que pensava um inspetor de polícia, difícil dizer. Tivera sua convicção abalada pelo retorno de Phileas Fogg ou considerava um patife de marca maior, que, concluída sua volta ao mundo, julgar-se-ia em segurança absoluta na Inglaterra. Talvez a opinião de Fix a respeito de Phileas Fogg houvesse de fato mudado. Nem por isso, contudo, ele estava menos disposto a cumprir seu dever e a apressar o máximo possível seu retorno à Inglaterra. Às 8 horas, o trenó estava pronto para partir. Os viajantes, sentimos-nos tentados a dizer os passageiros, ocuparam seus lugares e se protegeram com suas mantas de viagem. As duas imensas velas estavam abertas e, impelido pelo vento, o veículo deslizava sobre a neve enrijecida a uma velocidade de 60 km por hora. A distância que separa o Forte Kearney de Omaha em linha reta, em voo de abelha, como dizem os americanos, não passa de 320 km. Se o vento persistisse, era possível transpor aquela distância em 5 horas. Se nenhum incidente se produzisse, à 1 da tarde o trenó deveria estar em Omaha. Que viagem! Nossos amigos espremidos não conseguiam falar. O frio, intensificado pela velocidade, que só fazia aumentar, lhes teria cortado a palavra. O trenó deslizava tão suavemente na superfície da planície quanto uma embarcação na superfície das águas, e sem ondas. Quando o vento soprava rente ao solo, o trenó parecia arrancado da terra pelas velas, vastas asas de imensa envergadura.
Mudge, no leme, mantinha-se em linha reta e, com um golpe da ginga, corrigia o zigue-zague que o aparelho tendia a fazer. Iam a todo pano. A bujarrona fora estendida e não era mais abrigada pela brigandina. Uma verga de vela quadrada foi instalada e um gafetope, largado ao vento, acrescentou força de impulso às outras velas. Impossível calcular matematicamente, mas de certo, a velocidade do trenó não devia ser menos de 65 km por hora. Se nada quebrar, disse Mudge, chegaremos. E Mudge tinha interesse em chegar no prazo estipulado, pois Mr. Fogg, fiel a seu sistema, seduzira-o com uma boa gratificação. A pradaria que o trenó cortava em linha reta era lisa feito mar, quer dizer, um imenso lago congelado. A ferrovia que interligava essa parte do território subia, na direção sudoeste-noroeste, por Grand Island, Columbus, cidade importante do Nebraska, Schuyler, Fremont, depois Omaha. Acompanhava, durante todo o percurso, a margem direita do rio Platte. O trenó, cortando o caminho, seguia a corda do arco descrito pela ferrovia. Mudge não podia ser detido pelo rio Platte, uma vez que suas águas estavam congeladas no pequeno cotovelo que ele forma antes de Fremont. O caminho, portanto, estava completamente livre, e Phileas Fogg só tinha duas circunstâncias a recear: uma avaria no aparelho e uma mudança do vento ou calmaria. Mas o vento não dava trégua, ao contrário, soprava a ponto de vergar o mastro, que os ovéns de ferro sustentavam solidamente. Esses cabos metálicos, semelhantes a cordas de um instrumento, zuniam como se um arco os vibrasse. O trenó voava sob uma melodia plangente, singularmente intensa. Essas cordas emitem a quinta e a oitava, disse Mr. Fogg. Foram as únicas palavras que pronunciou durante aquela travessia. Embrulhada em peliças e mantas de viagem, Mrs. Alda achava-se, na medida do possível, preservada das agruras do frio. Quanto a Passepartout, a face vermelha como o disco solar quando se deita nas brumas, aspirava fortemente aquele ar cortante. Com uma reserva de imperturbável confiança que possuía, voltara a ter esperanças. Em vez de chegar de manhã a Nova York, chegaria à tarde, mas restava ainda alguma chance de que fosse antes da partida do navio para Liverpool. Sentia, inclusive, uma vontade quase irresistível de apertar a mão de seu aliado Fix. Não se esquecia de que fora o próprio inspetor que desencarava o trenó à vela e, por conseguinte, o único meio de chegarem a Omaha em tempo útil. Uma espécie de pressentimento, contudo, fez com que não saísse de sua reserva. Mas do que Passepartout jamais se esqueceria era do sacrifício que, sem hesitar, Mr. Fogg fizera para arrancá-lo das mãos dos Sioux. Por ele, Mr. Fogg arriscara a fortuna e a vida. Não, seu servidor não se esqueceria. Enquanto os viajantes se entregavam cada um às respectivas reflexões, o trenó voava sobre o imenso tapete de neve. Se atravessassem creeks, afluentes ou subafluentes do Little Blue River, ninguém percebia. Os campos e cursos d'água desapareciam sob a alvura uniforme. A planície estava absolutamente deserta. Compreendida entre a Union Pacific Road e a linha que deve ligar Kearney a St. Joseph, formava como que uma grande ilha desabitada. De quando em quando, via-se passar feito um raio alguma árvore esgarçada, cujo branco esqueleto se contorcia ao vento. Às vezes, revoadas selvagens alçavam voo conjuntamente. Às vezes também, impelidos por uma necessidade feroz, alguns lobos da campina, magros, famélicos e em numerosos bandos, disputavam corrida com o trenó. Passepartout então empunhava o revólver e fazia menção de abrir fogo contra os mais próximos. Se algum acidente detivesse o comboio naquele instante, atacado por aquelas feras carnívoras, eles teriam corrido grandes riscos. Mas o trenó resistia. Não demorou a tomar a dianteira e, dali a pouco, deixou todo o bando uivante para trás. Ao meio-dia, alguns indícios levaram Mudge a constatar que estavam atravessando o leito congelado do rio Platte. Não disse nada, mas já tinha certeza de que 30 quilômetros adiante estava a estação de Omaha. E, com efeito, ainda não dera uma hora quando o exímio piloto, largando o leme, precipitou-se para as adriças das velas a fim de ferrá-las, enquanto o trenó, propelido por um impulso irresistível, transpunha o último quilômetro em árvore seca. Quando finalmente parou, Mudge apontou para um monte de telhados brancos de neve e disse: "Chegamos!" Com efeito, estavam atracados na estação que inúmeros trens ligavam diariamente ao leste dos Estados Unidos. Passepartout e Fix, após apearem e sacudirem os membros entorpecidos, ajudaram Mr. Fogg e Mrs. Alta a desembarcar do trenó. Phileas Fogg pagou generosamente a Mudge, cuja mão Passepartout apertou como a de um amigo, e todos correram para a estação de Omaha.
É nessa importante cidade do Nebraska que termina a Ferrovia do Pacífico propriamente dita, a qual liga a bacia do Mississippi ao Grande Oceano. Para ir de Omaha a Chicago, a estrada de ferro, denominada Chicago Rock Island Road, corre diretamente para o leste, passando por 50 estações. Um trem direto estava prestes a partir. Phileas Fogg e seus companheiros tiveram justo o tempo de se jogar dentro de um vagão. Não tinham visto nada de Omaha, mas Passepartout admitiu intimamente que não havia motivos para se lamentar e que ver era o de menos naquele momento. O trem atravessou feito um raio o estado de Iowa, passando por Council Bluffs, Des Moines, Iowa City. Durante a noite, cruzou o Mississippi em Davenport e por Rock Island entrou no Illinois. No dia seguinte, dia 10, às 4 horas da tarde, chegava a Chicago, já reerguida das ruínas e, mais do que nunca, orgulhosamente assentada às margens do belo lago Michigan. 1.500 quilômetros separavam Chicago de Nova York, e como o trem era o que não faltava em Chicago, Mr. Fogg fez prontamente a baldeação. A robusta locomotiva de Pittsburgh-Fort Wayne-Chicago Railroad partiu a toda velocidade, como se compreendendo que o ilustre gentleman não tinha tempo a perder. Feito um foguete, rasgou Indiana, Ohio, Pensilvânia e Nova Jersey, passando por cidades com nomes antigos, algumas das quais tinham ruas e bondes, mas casas ainda não. Por fim, o Hudson despontou e em 11 de dezembro, às 11h15 da noite, o trem parava na estação, na margem direita do rio, bem em frente ao pier dos vapores de Cunard Line, ou mais simplesmente, British and North American Royal Mail Steam Packet Co. O China, com destino a Liverpool, partira havia 45 minutos. Se você gostaria de fazer uma doação para colaborar com melhorias técnicas do canal, nossa chave Pix é prmatos, com um T só, @hotmail.com. Obrigado.